Novela Laços de Família, capítulo 61, segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, que seu like ajuda a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, o comentário de vocês, comenta o que vocês acham da novela, qual o personagem favorito de vocês, e eu gosto muito de saber de onde vocês assistem a novela e assistem o meu vídeo. Vamos lá? O capítulo começa com Emma e Pascoal dançando, a campainha toca, Emma abre a porta e se assusta ao ver Maurinho. Emma fala que ele tem muita cara de pau de aparecer ali, e nesse momento o Capitu chega querendo saber quem é, e fica sem ação ao ver que Maurinho está ali. Pascoal fala que Maurinho tem direito de ver o filho. Camila chega e pergunta se tá tudo bem, e em seguida fala que qualquer coisa ela está ali, tá? Do outro lado. E sai. Emma diz que Maurinho não deveria ter direitos de pais e que deveria pedir desculpas. Maurinho fala que queria dar uma palavrinha com Emma e Pascoal e que não é bem ele que deveria pedir desculpa, e olha para Capitu com um olhar ameaçador. Capitu entende o recado e chama Maurinho para ver o filho no quarto. No quarto, Capitu fala que Maurinho não deveria ter feito isso e pergunta por que ela que tem que livrar ele. E continua dizendo que vai dar o dinheiro para ele, porque não tem outro jeito, né? E que conseguiu $1.500, mas que depois disso acabou, que ela não vai ser chantageada por ele, e que se ele fizer isso, ela vai na polícia. Maurinho debocha de Capitu e diz que Emma ficou muito assustada ao vê-lo ali na porta. Imagina se ela souber que a filha faz. Nesse momento, Capitu parte para cima dele, batendo nele, e em seguida pega a camisa dele e manda ele prometer que vai desaparecer depois que ela der esse dinheiro a ele. Maurinho promete e Capitu pega a lata de dinheiro e entrega o dinheiro para Maurinho e manda ele deixá-la em paz. Maurinho beija Bruninho e fala que vem visitá-lo qualquer dia, mas Capitu pega Bruninho do colo dele. E Maurinho, antes de sair, fala com Capitu que ela está muito gostosa e que eles deveriam marcar um dia para relembrar os velhos tempos. Maurinho sai e Capitu fica chorando, e quando ele passa pela sala, Emma o ameaça com uma vassoura. Na cena seguinte, Zilda fala que Capitu não merecia estar passando por isso, e Camila fala que às vezes pensa que poderia ter sido tudo diferente se Capitu e Fred tivessem ficado juntos. Mas Zilda diz que se isso tivesse acontecido, Nina não teria nascido. Camila concorda, mas diz que Bruninho também não, e que teria nascido outra criança que mudaria o rumo de tudo. A cena vai para Maurinho saindo do prédio e encontrando Fred chegando. Eles se cumprimentam e Maurinho provoca Fred dizendo que ele continua amarrado no rabo de saia da mulher e pergunta qual é o nome dela mesmo. Fred, sem dar ideia, fala para ele que ela se chama Clara e fala que tem que subir. Quando Fred está entrando no prédio, Maurinho diz para Fred mandar recomendações à esposa dele. E Fred olha de cara feia para ele. Depois entra. A cena vai para Fred contando para Camila que encontrou Maurinho e que ele não mudou nada. E Camila conta que quando chegou lá, Maurinho estava na porta de Capitu. Fred diz que vai lá falar com Capitu e ver se está tudo bem. E pergunta se isso pegaria mal. Camila fala que lógico que não, até porque eles são vizinhos e amigos a vida toda. A cena corta para Fred falando com Capitu que se ela precisar de qualquer coisa para falar com ele. Capitu agradece o carinho de Fred. Em seguida, Emma e Pascoal agradecem também por Fred se preocupar. Fred se despede e sai. Emma fala que esse era para ser o marido de Capitu e para ela avisar que não aceita mais o Maurinho ali dentro, que se for para ver o filho dele, que eles se encontrem na praça ou em qualquer outro lugar. Mas Pascoal fala que não adianta nada ela falar isso, porque não dá para mudar o passado. E em seguida pergunta o que Maurinho queria falar com eles. Capitu fala que acha que ele não vai aparecer mais ali e dá uma desculpa dizendo que ele devia pedir para ele para ficar ali uns dias. Emma quase tem um treco e continua reclamando sem parar de Maurinho e fala que vai rezar para afastar esse cara da família deles.
e sai. Na cena seguinte, Clara atende um cliente que não compra nada e sai. Então, Clara vai reclamar com Francisco que não gosta de cliente assim e que prefere os clientes que compram sem perguntar o preço. Mas ele diz que nem todo mundo é assim e em seguida convida Clara para ir em uma festa de aniversário de um amigo dele. Clara fala que precisa falar com o marido dela antes, mas Francisco diz para ela chamar ele também. Na outra cena, o amigo de Paulo chega e pergunta qual é daquela gata que apareceu ali outro dia. E Paulo fala que eles estão só ficando e que ele quer mesmo é se amarrar. Então, Marco fala que eles precisam sair juntos e o chama para ir em um barzinho que só tem solteiras. Em seguida, eles combinam de marcar um dia. Na outra cena, Capitu e Camila falam sobre Maurinho e Camila pergunta se Capitu se arrepende de ter tido Bruninho e depois fala que é melhor ter um pai assim do que não ter pai nenhum, né? Capitu fala que ama Bruninho e que não ter um pai deve doer muito, mas ter um pai que não o ama, não cuida e não se preocupa deve ser muito pior. E fala que não planejou engravidar, mas acabou acontecendo. E Camila diz que quer ter um filho igual ao Bruninho. Capitu finaliza dizendo que espera que o filho de Camila tenha um pai maravilhoso. Na cena seguinte, Estela desliga o telefone e fala que o Dr. Silveira está em casa e andando. E diz que vai direto no escritório dele para saber se ele está mentindo para eles. Edu pede para eles falarem com a Alma mais uma vez, para ver se ela vai mentir ou não. E Estela concorda, mas diz que se ela mentir de novo, vai direto para o escritório e pergunta se Edu vai com ela. Edu diz que é claro que ele vai. Na outra cena, as crianças convencem Ivete de deixar comerem no sofá. Na cozinha, Viriato agarra Ivete e fala que fica super excitado quando ela fica brava. Ivete fala que não quer fazer se ele tiver que usar remédio e diz que quer que ele funcione normalmente. Em seguida, Raquel interrompe eles e Ivete reclama que Raquel está muito abusada. Enquanto isso, Viriato olha para Ivete com desejo. Na cena seguinte, Laerte e Antônia falam sobre Tide e Antônia diz que não queria que ele soubesse deles antes que eles estarem, realmente firmes. Laerte diz que para eles já estão e que não está querendo brincadeira e continua dizendo que Tide adora Antônia e que ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Nesse momento, Laerte coloca a mão em cima da mão de Antônia e eles se olham. Na cena seguinte, Miguel entra no quarto de Cissa e pergunta o que houve que ela chegou tão cedo. Cissa fala que está se sentindo um vazio muito grande, que nunca ficou tanto tempo sem namorar e continua dizendo que está se sentindo feia e desinteressante. Miguel tenta animar a filha e fala que ela é linda. Depois pede para ela ter mais paciência, que um dia ela vai encontrar alguém. E continua dizendo que esse tempo sozinha também faz muito bem para ela se conhecer melhor e ver o que quer e o que não quer da vida. Cissa pergunta se ela não merece um par que a entenda. Miguel fala que é claro que ela merece. Depois chama Cissa para ir para a sala, que toda a família está lá. Na cena seguinte, Severino fala que daqui a pouco Pedro aparece e coloca eles para trabalhar, e que sabe muito bem do que Pedro precisa para acalmar os ânimos. Martinha fala que Severino deixar que eles resolvam isso sozinhos. Severino pergunta se Martinha sabe de alguma coisa que ele não sabe. Martinha fala que não e diz que Severino fala demais. A cena vai para Cíntia entrando no carro dela e Pedro chega e abre a porta. Cíntia fala que Pedro se acha muito gostosão, presunçoso, e continua dizendo que não foi bom para ela. Pedro tira Cíntia à força do carro enquanto ela grita para ele parar. Pedro beija Cíntia e ela retribui. Pedro coloca a mão dentro da blusa dela e aperta o peito dela. Nesse momento, Cíntia se desvencilha de Pedro e aperta a buzina do carro. Pedro pergunta até quando ela vai ficar fazendo esses joguinhos. Mas Cíntia diz que não é joguinho, que foi só uma vez e acabou. E entra no carro e sai. Na outra cena, Miguel chega com Cissa na sala e eles se sentam para jogar cartas. Nilda diz que não jogam carta desde que a mãe deles eram viva. E Cissa
diz que a mãe dela não gostava de cartas, só jogava porque Paulo insistia. E Paulo fala que é mentira, que Cissa que não gosta porque só perde. Cissa diz que se perder, ela paga uma prenda. E Paulo fala que ela vai ficar 3 dias sem falar. E Cissa diz que se Paulo perder, ele vai ter que dançar hula-hula na sala. Na cena seguinte, Clara conta para Fred que o gerente a convidou para ir a uma festa de um amigo dele e que ele continua dando em cima dela. Fred, distraído, não escuta nada. Depois de Clara chamar a atenção dele, ele pergunta o que ela estava falando. Clara fala que eles foram convidados para uma festa, mas que ela não quer ir mais. Fred fala para eles irem na festa e Clara diz que é bom mesmo ele tentar fazer algo pelo relacionamento deles, porque ela não aguenta mais essa vida e que está um tédio. Na outra cena, Iris pergunta se Zilda não quer ter filhos e fala que Pedro ia adorar ter um filho homem. Zilda diz que quer ter filhos sim e que Iris nem namora ele, já pensa em ter filhos e diz para Iris ir sonhando. Iris fala que o sonho dela vai virar realidade. E a cena corta para Pedro pensativo. Na cena seguinte, Nilda entra no escritório de Miguel e pede desculpa por ter falado da Lívia na mesa e continua dizendo que o Miguel deveria arrumar outra mulher e pede para ele não envelhecer sozinho porque é muito triste. Miguel fala que às vezes se sente culpado por não amar mais ela como amava antes e que às vezes ele até esquece o rosto dela e pega uma foto para se lembrar. Em seguida, ele diz que não pretende envelhecer sozinho. Eles se abraçam e Nilda sai. Então, Miguel fica pensando sozinho com os olhos cheios d'água. Na outra cena, Laerte pergunta por que Antônia está meio tensa. Antônia diz que está cansada, que está com muita dor nas pernas de tanto trabalhar. Laerte manda Antônia deitar, que ele vai fazer uma massagem nela. Antônia deita e Laerte diz que parece que ela não trabalha com ele e que não dá para fazer a massagem com esse monte de roupa e pede para ela ficar à vontade, que ele vai pegar os olhos. Laerte sai, mas para e olha para ver Antônia tirando a blusa. A cena corta para Viriato falando para Tid desligar a TV, senão ele que leva a bronca depois e diz que Tid não está gostando nada de dormir ali, né? Tid fala que não gosta é desse vai e vem, que toda vez que o pai arruma uma namorada, ele tem que dormir ali, e que queria que ele casasse logo. Laerte fala para ele ir torcendo, e dá boa noite, e sai. A cena volta para Laerte em cima de Antônia beijando o pescoço dela. Ela se vira e ele beija o corpo dela todo. Na outra cena, a Alma está dando instruções e vendo se está tudo pronto para o jantar. E em seguida leva champanhe para Danilo. Na mesa, a Alma faz um brinde a Camila e diz que quer que ela e Edu estejam sempre juntos ao redor da mesa. Glória pergunta para Camila se a mãe dela ainda está viajando e se sabe quando ela volta. Camila fala que Helena ainda está viajando e não disse quando volta. E Glória se anima e fala que vai aproveitar para visitar Miguel. Estela diz que, falando em visita, e pergunta quando ela e o Edu podem visitar Silveira. Alma gela e fala que vai ligar para a secretária dele para saber se ele melhorou. E em seguida ela fala para eles irem ao jantar que ela preparou especialmente para Estela e Edu. Estela pergunta novamente quando será que eles vão poder falar com a advogada, hein? Alma fala que em breve e pede para eles deixarem pelo menos o Dr. Silveira se recuperar. Em seguida fala que pediu para a empregada fazer o jantar que eles tanto gostam e eles não estão comendo e fala que isso é uma desfeita. Estela fala que está sem apetite e Edu fala para a Alma não fazer tanto drama, que ele está comendo. Camila fala que a comida está ótima e que ela vai comer. Alma continua com a vitimização e fala de ingratidão da parte deles. Danilo os interrompe e pede para eles deixarem esse assunto pesado de lado e pede para Rita servir mais champanhe. Glória também dá a ideia de eles saírem para beber em outro lugar, mas Camila fala que não dá, que ela tem um capítulo de um livro para ler e resumir.
Edu também diz que não vai, e o clima fica mais pesado ainda. A cena vai para Estela falando para Edu que a tia tá mentindo descaradamente. Edu fala que tem medo de ela ter usado a herança dos pais dele. Estela pergunta se os ex-maridos não deixaram dinheiro para ela. Edu fala que a tia tem muito dinheiro mesmo, mas que nunca perguntou a origem exata deles. E Estela fala que o único medo dela é se decepcionar com a única mãe que ela teve. Na cena seguinte, Vete chega e Viriato tá triste e pensativo. Ela pergunta o que houve e Viriato fala que não é nada, é só as perguntas que o psicólogo fica fazendo para ele, que mexe com ele e que ele fica toda hora batendo na mesma tecla da impotência dele e fica perguntando se ele, Viriato, lembra da primeira vez que ele falhou e que ele, Viriato, disse que não lembrava, mas que ela, Ivete, com certeza ia lembrar e falou que ia perguntar para ela. Ivete fala que o psicólogo tem que falar disso mesmo. Aliás, ele, Viriato, foi procurá-lo por isso. E fala que se lembra sim, que foi no dia que a Helena deu um aumento para ela e eles saíram para comemorar. E na volta ele não funcionou. Nem nesse dia, nem no outro e no outro. Viriato fica triste e Ivete fala para ele não ficar assim. E pede para ele dar uma olhada na porta que tá ruim lá na clínica. E sai. Depois, Antônia tá falando das clientes que o Laerte tem e ele fica olhando para ela com cara de tarado. Depois, ele fala que não consegue tirar da cabeça o que houve na noite passada. Antônia fala que ela tá se segurando o dia todo e pede para ele não provocá-la, por favor. Ele pede só um beijo. Eles se beijam e Márcia chega na hora e fala que antes ela do que a cliente, né? Na outra cena, Alma desce para tomar café de péssimo humor. Primeiro, briga com o jardineiro que está olhando as rosas dentro de casa. Depois, briga com Rita e depois pergunta onde Estela foi. Rita não sabe responder e fala que acha que... E nesse momento a Alma interrompe e fala que ela não é paga para achar. Depois manda ela sumir da frente dela. Danilo está lendo o jornal e ela arranca o jornal da mão dele e manda ele prestar atenção nela. Danilo se revolta e pergunta o que houve, Alma? Nesse momento, Cleide chega e Danilo fala que ela chegou na melhor hora possível, que a amiga dela está de péssimo humor e fala para ela, Cleide, conversar com ela. Cleide pergunta o que houve e Alma fala que só tem que tomar algumas decisões difíceis, mas que o programa delas ainda está de pé. Na cena seguinte, Paulo leva Marco, seu amigo, para conhecer seu pai. Miguel fala que lembra dele, que uma vez eles foram numa viagem todos juntos a Florianópolis. Marco lembra e fala que aquela viagem foi incrível. Paulo fala que agora ele é skatista profissional e apresenta um programa de esporte na TV. Miguel fala que isso é sensacional e pede desculpas, mas ele não assiste muito a televisão, principalmente esses canais de esporte, mas que faz questão de assistir um dia desses. Marco fala que vive dos patrocinadores e que o Paulo era excelente também. Eles se despedem e saem. A cena vai para Capitu pedindo a Zilda para ficar com o Bruninho enquanto ela resolve algo na faculdade rapidinho. E Zilda fala que não tem problema, mas que o Paulo é quem vai ficar chateado de não vê-la por ali. Capitu sai e a cena vai para Paulo e seu amigo vendo as manobras que ele, Paulo, fazia de skate. E Marco pergunta se é duro para ele ver isso depois do acidente. Paulo fala que no início sim, mas que agora ele já se acostumou. Depois eles falam várias gírias de skatista. Cissa chega e pergunta o que eles estão falando. Marco fala que é gírias de skatistas. Paulo pergunta se ela lembra dele. Cissa fala que lembra sim, que eles foram numa viagem junto a Santa Catarina. Marco a elogia e fala que ela cresceu e ficou linda. Cissa brinca e pergunta se antes ela era feia. Marco fala que não, mas que antes ele não reparava nela. Depois fala que viajou o mundo todo em competições de skate. E ele e o Paulo a convidam para ir num bar e pede para ela aparecer na lagoa, que ele vive dropando lá. Cissa fala que ele fez 2 convites a ela em menos de 1 minuto e fala que vai sair antes que ele a peça em casamento. Depois, Cissa fala do Marco para Paty e fala que ele só fala gíria e que o nome dele é Marco Skate.
Paty fala que conhece, que ele é um deus e apresenta um programa de TV e fala que tem meninas que veem programa dele só por causa dele. Cissa fala que não acredita, que ele era um magricelo e agora realmente melhorou, mas que não é um deus e comparado ao Edu não chega nem perto. Paty manda ela desencanar dele, que ele já tá até com a Camila. Cissa fala que não acredita, que ele tá com aquela songamonga da Camila, mas fala pra Paty não explanar que o Marco tá solteiro. De repente ela até aceita o convite dele para ir ao bar de solteiros. Na outra cena, Camila chega em casa e Iris, para implicar, pergunta se ela estava na faculdade ou na casa do Edu e fala que a Helena ligou. Camila fala que não é da conta dela e pergunta se a mãe falou quando volta. Iris fala que não e pergunta se Camila está preocupada em Helena voltar e que se isso pode acabar com o namorinho dela. Camila sai e fala que prefere comer na rua. Na cena seguinte, Cíntia dá banho no cavalo e se molha ao mesmo tempo em uma cena aparentemente sexy, enquanto Pedro a admira. E assim termina o capítulo 61 de Laços de Família. Galera, eu peço que, por favor, vocês não saiam desse vídeo sem se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, que o seu like ajuda a recomendar meu vídeo para outras pessoas. E claro, o comentário de vocês, comentem aqui o que vocês acham da novela, qual personagem vocês mais gostam e, lógico, de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.